Gênesis 11, do 1 ao 9. Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo. Vou ler apenas o versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Você pode dizer amém? Para a gente ganhar tempo. Esse primeiro versículo aqui, ele já deixa claro qual importante tema esse trecho da Bíblia vai tratar, né? Fala de uma mesma língua. Ou seja, o texto vai tratar de comunicação. Fale, por favor, comunicação. Qual era o idioma, pastor? Pergunta o curioso. Não importa. O que importa é que esse idioma era comum a todos eles. Que aquele grupo pós-diluviano, porque é esta comunidade que havia saído do dilúvio, era a primeira população grande que se formou após o dilúvio, eles não tinham nenhuma barreira de comunicação. A comunicação era fluida entre eles, e este era o fator preponderante para que eles vivessem numa unidade perfeita, em torno de um líder, em torno de um propósito. Eles falavam uma mesma língua. Mais do que o idioma, o que importava era que a comunicação entre eles era perfeita. A ponto de Deus dizer lá no versículo 6, Deus diz assim: este povo é um. Diga assim: este povo é um. Por quê? Porque eles se comunicavam bem. Você vai ver isso aqui. Porque eles entendiam muito bem o que um falava. Eles tinham a habilidade de ouvir e de se comunicar muito bem. E não pense que isso é algo fácil. Se comunicar bem não é algo fácil. Não basta saber falar para produzir unidade. Às vezes falar demais representa feridas, afastamento, aborrecimento. Normalmente é preciso saber se comunicar. Diga assim: falar e se comunicar são coisas diferentes. Uma criança, ela pode saber falar relativamente bem, mas isso não significa que ela saiba se comunicar corretamente. Uma vez eu estava na casa de um diácono, fazendo a visita, a gente estava na sala, conversando, toda aquela formalidade, meu pastor está na minha casa. De repente o filho vem lá do quarto assim: pastor. Eu digo: oi meu filho. Aquela criancinha assim: papai ontem bem chamou a minha mãe de megera. Irmão, pense no climão que ficou. Eu fiquei muito eles sem graça e eu também. Ou seja, se comunicar existe um tom, exige um momento, e a criança não sabe discernir isso. Eu encontrei uma vez um amigo num restaurante que eu não via desde a época da escola. Era o aniversário de um membro lá da igreja, e eu fui lá nesse restaurante fechar uma mesa. Eu cheguei lá, quando eu encontrei esse meu amigo, muito feliz: como é que você está? Tudo bem? E tinha uma senhora ao lado dele, e eu empolgado, feliz por vê-lo, disse assim: a sua mãe? Ela olhou para mim e disse assim: esposa. Irmão, isso é pior do que perguntar se está grávida. Eu não me lembro, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o apetite. E tinha um engraçadinho comigo, né, que eu ia lá no buffet pegar ele atrás de mim: é sua mãe? É sua avó? É sua avó? É sua avó? Acabou com a minha noite. Ele ficou atrás de mim me atazanando. Um idiota sabe falar, mas não sabe se comunicar. Um intelectual, ele conhece muitas palavras. Ele da língua, ele é um conhecedor, mas ele não é necessariamente um comunicador, apesar de conhecer bem a língua. Tem gente que tem extrema facilidade de se comunicar, de falar dos seus sentimentos, do que pensa, de cobrar algo. Mas tem gente que tem muita dificuldade de se comunicar, especialmente quando tem que falar dos seus sentimentos,
ou quando tem que falar em público. Tem gente que, se eu pedisse para vir aqui falar em público, morreria ao caminho. Tem gente que ofende até dizendo obrigado. Obrigado. Tem gente grossa até pedindo por favor. Dá licença aí, por favor. Eu dirigi uma irmã assim, eu era pastor, ela dirigia um dos cultos. Eu falei, minha irmã, você tem que pedir por favor. Tá bom, pastor. Por favor, irmão. Eu falei, até pedindo por favor, a bichinha era grossa. Já tem gente que tudo que fala, fala com açúcar. Tem mel, tem graça de Deus. A Bíblia diz, a graça está sobre os lábios desta pessoa. Deus destilou graça sobre os lábios de algumas pessoas. E que chama a atenção de você, e você nem percebe que está sendo chamada a atenção. Tem gente assim. Tem gente que corrige, que te dá uma notícia ruim, você nem se toca que recebeu a notícia ruim. Você só percebe, só vê que recebeu uma notícia ruim quando você chega em casa. Porque a pessoa, ela sabe se comunicar. Aí isso me faz lembrar a história do Sargento Gonçalves. Sargento Gonçalves era uma dessas pessoas que tinha o dom da fala, que tinha o dom da comunicação, que sabia dar notícias ruins, notícias difíceis como ninguém. Então chegam lá para o Sargento Gonçalves e falam assim, Sargento Gonçalves, a mãe do 49 morreu. Sargento Gonçalves, deixa comigo, que eu falo, não, sargento, não pode assim, ele ama a mãe é tudo para ele. Se falar assim, sem preparar antes, ele vai ter um piripaque, ele vai ter um treco, vai morrer. Deixa comigo, rapaz. E ele, com toda aquela elegância militar, sabia dar notícias difíceis. E ele chega diante da tropa e diz assim, atenção, pilotão, sentido. Pá. Quem tem mãe, dê um passo à frente. Você não, 49. É muito delicado, né? É muito delicado. Voltando ao texto, fica claro que eles não tinham interesse de se espalhar pela terra. Esse grupo não tinha interesse, porque essa era a vontade de Deus. Mas eles queriam ficar juntos. Eles queriam se fortalecer em unidade. Eles queriam construir uma história em comum. E estavam decididos a isso. Estavam decididos, queriam construir uma torre. Em torno daquela torre, uma cidade. E que todos viveriam ali. Embora esse não fosse o propósito de Deus para eles. Porque Deus queria que eles se espalhassem. E toda a narrativa, a partir do versículo 2, vai mostrar que o diálogo, a comunicação foi decisivo para esse objetivo que eles intentavam. Versículo 2 vai mostrar que havia uma concordância total entre eles. Coloca aí o versículo 2, por favor. Agora nós vamos ler aqui versículo a versículo. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Veja, havia concordância. Vamos sair aqui em direção ao Oriente? Vamos? Estou dentro. Aqui, eles acharam um vale. Tá bom aqui? Para mim tá bom. O outro para mim tá bom também. Numa guerra, numa discussão, numa debate, eles estão em concordância, eles estão em harmonia, a concordância imperava. O versículo 3 mostra que o diálogo gerou um ambiente de cooperação. Diga, ambiente de cooperação. Olha o que diz o versículo 3. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Primeiro eles concordaram sobre uma mudança. Depois eles concordaram sobre o local que eles deveriam parar. E agora eles se envolvem num projeto em comum. Vamos construir uma torre, vamos fazer tijolos. Aí uns vão lá e começam a fabricar o tijolo, a assar o tijolo. Outros carregam certamente o tijolo. E alguém está sentando esses tijolos. Alguém está ajudando. Eles fizeram
uma linha de produção. O diálogo gerou aqui pelo menos duas coisas, estão implícitas aqui nesse versículo: uma liderança e um ambiente de cooperação. Havia um líder, alguém que dizia: você faz isso, esse grupo aqui faz aquilo, aquele grupo ali faz isso outro, é aqui que nós vamos construir, esta será um líder. E havia equipes cooperando entre si. Esse ambiente de cooperação, essa linha de produção se estabeleceu pelo diálogo. Versículo 4, nós vamos ver no versículo 4 que eles se fortaleceram e o diálogo fez com que eles olhassem para cima e para o futuro e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles estão tão fortes, que eles não querem construir prédios de 3 andares. Eles não querem construir prédios de 5 andares. Vamos fazer uma torre até que toque os céus. Provavelmente movidos por um sentimento de vingança, eles imaginavam que Deus estava logo acima das nuvens e que eles poderiam subir lá, desafiar Deus, se vingar de Deus. Olha que coisa. Eles estavam fazendo projetos audaciosos e eles dizem assim: vamos tornar os nossos nomes imortais, vamos fazer isso até que as próximas gerações se lembrem de nós. Então eles estão olhando para um futuro distante. O poder do diálogo na mente deles, no emocional deles, os fortalece. Eles estão se sentindo extremamente poderosos, capazes. Fazem algo, abrindo um parênteses aqui, sempre que eu ler esse texto, eu preciso abrir esse parênteses. Eles queriam construir um prédio até tocar onde? Até chegar ao céu. Eles conseguiram? Claro que não, né? Que ideia idiota. Ninguém pode fazer um prédio, né, até chegar no céu. Então eu imagino que eles vão tentando, chega num tempo até ver que não dá. Então quando aquela construção está muito alta e eles percebem que não vão tocar no céu, aí eles devem ter dito, e daí nasce a palavra: é difícil. Esqueça essa bobagem. Piada horrível, eu reconheço. Não é, desculpe, eu tinha que falar. Versículo 5 diz que Deus desce para ver o que essa gente está fazendo. Olha o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desce para ver a obra, Deus desce para ver aquela torre, aquela cidade. Claro, essa é uma figura humana, né? Deus podia ver tudo isso do céu, mas Deus está ali para se certificar do propósito deles, da unidade deles. E eles estão unidos. É quando Deus diz assim: esse povo é um. E Deus decide parar aquela obra. Deus decide parar imediatamente. Mas antes de embargar a obra, veja o que Deus diz sobre este povo, sobre o poder de comunicação deles. Veja que coisa interessante. Versículo 6. Eu quero que você leia comigo com atenção esse texto. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Olha, e agora não haverá restrição, limite para tudo o que eles intentarem fazer. Veja, você vai ler outras versões da Bíblia que vão dizer: nada poderá impedir esse povo. A versão católica diz assim: eles estão começando e futuramente nada vai poder impedir. A versão na linguagem de hoje diz assim: logo serão capazes de fazer o que quiserem. É isso que Deus está dizendo isso. Irmão, que coisa tremenda. Deus desce, vê o povo e diz assim: eles falam uma só língua. Sabe de uma coisa? Não tem limite para esse povo. Não tem restrição para eles.
o que eles intentarem, planejarem, desejarem, por causa da unidade produzida pelo diálogo, eles vão conseguir. É Deus quem está falando isso. Não é um sociólogo, não é um cientista político, é o próprio Deus. E se Deus está dizendo isso, essa é uma verdade absoluta. A unidade, a liderança, a cooperação, a força produzidas pelo diálogo entre eles, tornava imparável aquele povo, não importava o obstáculo. Fazia com que eles desconhecessem limites aos seus projetos. Nós vamos fazer algo para as gerações futuras. Nós vamos fazer algo até tocar no céu. Nós vamos ser grandes. E Deus desce e diz assim: tudo que eles intentarem, eles vão conseguir. Só Deus poderia parar este povo como de fato parou. Agora, pense comigo, eu quero que você pense comigo. Que eu estou falando para um público inteligente. Se isso é verdade sobre um projeto que não tem a bênção de Deus, que Deus não está de acordo simplesmente porque havia diálogo, simplesmente porque havia uma mesma fala, imagine o que vai ocorrer se for algo que for da vontade de Deus. Se Deus estiver na frente, se for um projeto que tenha a bênção de Deus, imagine o que vai acontecer. Não preciso nem dizer. Uma empresa que se comunica bem com os seus funcionários, que se comunica bem com os seus clientes, é uma empresa que vai alcançar outras gerações. Uma igreja que se comunica bem entre si, em que a comunicação é fluida, que não é marcada por grupinhos, por panelinhas, por facções, que dá as costas para quem está chegando, mas que abraça, que se comunica, que olha para além de si. Essa igreja vai construir algo que vai tocar nos céus. Esta igreja será imparável. Ela não encontrará limite para os seus projetos. Uma família que conversa entre si e que concorda a respeito de algo. Um casal, dois, que concordam a respeito de qualquer coisa. E você só concorda por meio do diálogo, por meio da conversa. Jesus disse que é este casal, ou esta família de crente, que concordar acerca de qualquer coisa, o céu fará. Deus fará. A resposta está aqui. Havia um só idioma, todos tinham um só falar. Por isso, tudo o que eles intentassem, eles conseguiriam. Uau, eu acho isso aqui tremendo. Para parar aquela obra, Deus não precisou matar a maioria deles. Vou mandar um novo dilúvio. Não pode, eu fiz o arco-íris, vou mandar fogo sobre eles, né? Alguém até falou que Deus ia fazer isso, por isso estava passando álcool em todo mundo. Bobagem. Deus poderia tirar os recursos, Deus poderia matar o líder. Deus não faz nada disso. Deus toca naquilo que os ligava. Deus toca na comunicação. Deus, diga por favor, comunicação. E ao tocar na comunicação, Deus toca em tudo. O comando, a cooperação, o aprendizado, o crescimento, tudo tinha a ver com o diálogo. Tudo tinha a ver com a fala. Tocando na comunicação, nada disso era possível. Veja o que vai acontecer a partir do versículo 7. Deus diz assim: eia, versículo 7, por favor. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Diga comigo, por favor, confundamos a sua língua. Agora diga assim: para que não entenda
uma língua do outro. Confundamos. O verbo no imperativo, plural, imperativo, confundamos, que lembra que palavra? Confusão. A primeira consequência de uma comunicação afetada é a confusão. Diga, confusão. Imagine ali o pedreiro pedindo mais massa em português ao seu ajudante, que agora falava árabe. Imagine, irmão. E o cara, como é que é? O árabe fala meio orando, né? O idioma cumpre um propósito. Todo idioma cumpre propósito. Eu acho isso interessante, né? As línguas latinas cumprem. Inglês é comercial, é simples, é curto, não tem conjugação verbal, né? O alemão é uma língua de comando. Até o eu te amo parece estar dando ordem, né? Aquela coisa, é ordem, né? Se usa alemão. O latino, né? A língua latina é romântica, encantado de conhecê-la. É romântico. Imagina, já conhece a menina, já fala assim, né? Agora, a língua semítica, o árabe, o hebraico, é uma língua de oração. Parece estar falando mistério. Não parece? Imagina, aí o ajudante falava árabe. Aí eles vão falar com o mestre de obra. Quando chega lá para falar com o mestre de obra, o mestre de obra já estava com o olhinho puxado, falando chinês, mandarim. Aí vão falar com o engenheiro responsável. Quando chega lá, parece que o cara falava grego, ninguém entendia nada. Irmão, a confusão se instalou naquele canteiro de obra. Ninguém entendia mais ninguém. Toda aquela harmonia desapareceu. A unidade deixou de existir. A liderança foi enfraquecida. Aliás, a liderança foi pulverizada, porque não há liderança sem comunicação. A concordância, a cooperação ficou impossível. Agora as pessoas estavam confusas. Elas se sentiam perdidas, deslocadas, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir. E olha que a confusão é apenas a primeira fase, a primeira consequência de um ambiente onde a comunicação é ruim. Depois vem, para que não entenda um a língua do outro. Aqui a segunda consequência, diga, desentendimento. Primeiro confusão, agora desentendimento. Aí já entrou a briga. Aí já entrou o levantar da voz. Aí já tem atrito, aborrecimento, consequências naturais de um ambiente confuso. Eu não sei se mais alguém passou uma experiência como essa que eu passei com minha família. Nós fomos assaltados nos Estados Unidos. Como é que uma pessoa que mora no Rio de Janeiro vai para os Estados Unidos para ser assaltado? Não. Lá tinha um demônio lá, caribenho, José Pilintra. Eu fui me assaltar nos Estados Unidos. Levaram a gente e eu fiquei nervoso, porque o inglês é péssimo. E você nervoso então, e o policial chegou. E a gente não conseguia falar com o policial. Chamou a minha esposa, precisava de um tradutor, porque era minha esposa quem deu a queixa. E quando você se sente assim, irmãos, um problema de saúde, algo urgente, você está num outro país e você não compreende aquele idioma, você é tomado por um sentimento de angústia. Até hoje eu me lembro disso. Nós ficamos angustiados. Eu me lembro até hoje desse sentimento. Por quê, pastor? Porque eu não conseguia me expressar. Porque eu que falo tanto quando eu estou nervoso, o pastor Diego que trabalha comigo sabe disso, a minha característica quando eu estou nervoso é falar muito. E eu não conseguia falar. Eu queria falar, mandar um espanhol, e queria falar um inglês, e me enrolava todo. E ninguém me dava muita atenção, né? Porque você está em outro país. E eu fiquei angustiado. Por que eu fiquei angustiado? Porque eu não conseguia entender o que falavam. E eu não conseguia me expressar. Aquele ambiente ficou confuso. Essa angústia ocorre com qualquer pessoa quando ela não é ouvida, ou quando ela não consegue entender o outro.
E pode acreditar, você não precisa estar num outro país, ou falando outro idioma, para se sentir assim. Todo desentendimento começa num ambiente confuso, onde as pessoas elas não estão se sentindo bem, onde elas estão angustiadas, infelizes, enfesadas, cheia de fezes. A palavra enfesada vem disso. A pessoa fica ali com aquilo dentro de si, e ela não consegue falar, ela não consegue colocar para fora, por isso que ela fica enfesada. Fica uns 3 dias aí no banheiro para você ver como é que você fica. É assim uma pessoa que não consegue falar, que não consegue se expressar. Por isso muitos desentendimentos e brigas começam por motivos banais, por orgulho e outros sentimentos, porque os ouvidos se fecham. A pessoa machucada, ela também quer machucar. A pessoa ofendida, ela quer que o outro também seja ofendido, que sinta a dor que ela está sentindo. Então um ambiente confuso, ele sempre vai produzir desentendimento. Aí depois que a briga se forma, depois que o orgulho de querer vencer o outro, de querer prevalecer sobre o outro, e quando passa aquilo, eles nem se lembram mais por que estão brigando. Às vezes é por causa de uma bobagem tão pequena. Não é aquilo o motivo real, é porque elas estão angustiadas. Vejam que eu estou falando de pessoas que falam o mesmo idioma, mas estão confusas, elas não se entendem. E não importa a bandeira, irmãos, não importa o endereço, o lugar assim, uma igreja assim, uma família assim, uma empresa assim, é o que a Bíblia chama de Babel. Diga Babel, lugar de confusão. 2 monges estão conversando e eles estão ali por horas, falando baixinho, num banco. E um aluno pergunta a um outro mestre: o que eles estão fazendo? E esse mestre diz assim: eles estão discutindo. E ele disse assim: mas como eles estão discutindo se eles não levantam a voz? E o mestre disse: o primeiro que levantar a voz significa que perdeu a discussão. Levantar a voz, gritar, é uma indicação de que me faltou argumento, de que eu não consegui mais expressar-me com palavra, então eu preciso gritar. Os gritos surgem sempre que as palavras não funcionam mais. E quando eu falo e a pessoa não me escuta, é natural que eu levante a voz, é natural que eu fale mais alto. E se eu falar alto e a pessoa não me escutar, eu vou tocar, eu vou bater. A minha irmã, eu sou muito distraído, eu me lembro, a minha irmã sempre chamava 3 vezes, mute, 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 a terceira era um soco. Porque você quer ser ouvido. Aí é quando surgem os pontapés, os socos, os empurrões, a falta de respeito. É porque as palavras já não conseguem mais ser expressas de maneira correta. Isso acontece com o filho, com a mãe em relação ao filho. Não consegue mais conversar. Quando o casal não perdeu já o tom da conversa, então sempre eles vão terminar brigando, porque não sabem usar as palavras corretas. E quantos casais que eu atendi que se separam, se amando, se separam crendo que o outro é uma boa pessoa. Porque você está se separando? Alguém traiu alguém? Não. Vocês não se amam? Não. Se estão separando porque não conseguem conversar, porque são orgulhosos, porque não cedem, porque não aprenderam no lar de origem sobre conversa, porque vieram de um ambiente confuso, de briga, de desentendimento, e estão repetindo um padrão. As pessoas, elas não sabem ouvir, elas não sabem se comunicar, porque falar e se comunicar não é a mesma coisa. O desentendimento vai desembocar na 3ª e na 4ª consequência, ambas no versículo 8. Coloca aí o versículo 8, por favor. Gênesis, eu estou tratando de Gênesis 11, tá ok, gente? Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra,
e cessaram de edificar a cidade. Repita, por favor, os espalhou dali. Diga, e cessaram de edificar a cidade. Quando o diálogo fica truncado, primeiro vem a confusão. A confusão gera desentendimento. E finalmente, o afastamento e o fim de todos os projetos. O Senhor toca no idioma. O que acontece? Diga confusão. Depois desentendimento. Diga desentendimento. Terceiro, diga afastamento. Deus os espalhou dali. E quarto, diga cessou a obra. Diga fim dos projetos. É o diálogo que traz paz. Estou encerrando. O sentimento de pertencimento. A cooperação entre as pessoas. O diálogo é a única maneira de fazer isso. Assim como a falta de diálogo gera impaciência, angústia, amplia dor. Se uma criança estiver chorando, uma criança, o que é que está acontecendo? Já viu a Chiquinha? Igual a Chiquinha? Se chutou. Sabe o que você faz? Teste isso. Desça a altura dela. Olhe nos olhos dela. Com a voz mansa, calma, porque a palavra branda desvia o furor. E diga assim: calma, eu te entendo. Pode falar. Pode falar, eu te entendo. Pode ter certeza, na hora, a respiração vai mudar. E ela vai conseguir se expressar. Por quê? Porque ela percebeu que ela vai ser ouvida. Quando a pessoa, ela vive nesse ambiente confuso e ela não consegue ser ouvida, pronto, ela não consegue se acalmar, ela não consegue ter essa paz, se pertencer. O diálogo aproxima as pessoas em torno de ideias ou em torno de ideais. Mas a falta de diálogo afasta as pessoas. A falta de diálogo põe fim aos projetos em comum. Então você vai encontrar, muitas vezes, eu vejo isso no gabinete, pessoas que moram juntas numa mesma casa, mas são estranhas uma à outra. Tem projetos diferentes, tem sonhos diferentes, tem problemas diferentes, visões diferentes. Isso não é casamento, isso é Babel. Compreender e ser compreendido é uma das maiores necessidades do ser humano. Diga isso, por favor. Diga: compreender e ser compreendido é uma necessidade. Quando isso não acontece, escute, você não tem prazer de estar ao lado daquela pessoa. Você prefere o botequim. Você prefere a mesa de sinuca. Você prefere a roda de baralho. Do que estar ao lado de uma pessoa que fala outro idioma. O seu filho vai preferir ficar longe, porque você não entende, não compreende e não se esforça para isso. Não importa o quão linda fisicamente seja essa pessoa, não importa o quanto um dependa do outro, a falta de diálogo vai afastando, até que um dos dois vá embora de vez, e um abismo se forme, que nem Deus consegue unir mais. Porque o que se instala é a indiferença. Escute, aí não tem pastor, não tem terapeuta, não tem Deus. Pastor foi ali no bar comprar um cigarro e nunca mais voltou. Crente não vai buscar cigarro, vai buscar um leite e nunca mais. Pastor, a gente vivia bem. Um dia ele arrumou as malas e foi embora. Eu estava vendo um artigo na TV, num programa, de homens que procuram prostitutas. Não é para sexo, não. Para conversar. Para conversar. Eu achei isso um absurdo. O ambiente do lar tem que ser um ambiente de diálogo. Tem que ser um ambiente de harmonia. Quem aguenta, irmão, morar num ambiente confuso? Quem aguenta morar num ambiente marcado por desentendimento? Escute, nem Deus habita num lar assim.
Nem Deus. Primeiro, as orações de um casal que não se concorda, a Bíblia diz, elas não são ouvidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14:33 diz: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Em outras palavras, tem confusão, Deus não está ali. Uma igreja confusa, Deus não está presente. Uma igreja que não dialoga, Deus não está ali. Um lar confuso, nem Deus, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Se afastar de um ambiente assim é uma questão de tempo para qualquer ser humano. O profeta Amós pergunta retoricamente, Amós 3:3, ele diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sim ou não? Não. Vem aqui, meu amor, por favor, sobe aqui comigo. Sobe aqui também o casal Chique, que é o líder de casais da igreja. Vem aqui, por favor. Pense em duas pessoas diferentes, eu e essa menina aqui. Essa semana ela me disse assim: meu amor, deve ter um mês mais ou menos, né? Menos de um mês. Nós fizemos 25 anos de casados. Ela disse assim: eu não casaria comigo mesma. Eu achei aquilo tão sincero, né? Aí eu estava vindo trabalhar na igreja e comecei a pensar: se a minha esposa não fosse a Débora e fosse uma mulher mais parecida comigo, se fosse uma pessoa mais igualzinha a mim, irmão, eu fui tomado de um pavor. Falei: eu, hein, tá louco? Eu não aguento dois de mim, não. Você não aguentaria dois de você. Então tem que ser diferente mesmo. Negócio de alma gêmea é novela, meu irmão. Isso não existe, não. Casamento é você dar certo com a pessoa errada. É isso mesmo. Mas é assim, ó. Ela veio de lá. A família dela é muito diferente da minha. Ela acorda assim, ó. E eu acordo todo assim, ó. De noite eu tô. E ela tá. Muita diferença. Mas nós, quando nos casamos, nós estabelecemos um objetivo comum. E a conversa vai nos aproximando em torno daquele objetivo. Isso era 25 anos atrás. Olha como é que está hoje. Estamos mais pertos, mais próximos. Estamos, e os dois se tornam uma só carne, até que chega um dia, morre um, irmão, o outro vai também. O outro casa de novo. O outro, não. Às vezes casa de novo, mas... Agora pensa comigo. Ela casou comigo, mas continua casada com a carreira. Ela casou comigo, mas continua casada com os sonhos pessoais dela. É aquela caixa, os seus sonhos. Ela casou comigo, mas continua casada com os seus próprios sonhos e interesses. A gente dialoga muito pouco, os dois trabalham, os dois fazem faculdade. Cada um tem o seu sonho, cada um tem sua carreira. Vamos seguir a vida, meu amor. Eu desejo aquela caixa. O que é que o tempo está fazendo com a gente? Nos afastando. É o diálogo, irmãos, que dá propósito comum. E é o diálogo que faz vocês se aproximarem. Amar não é ficar assim, eu te amo, eu te amo. Amar é olhar em um objetivo comum. E a esposa diz assim: eu estou contigo, ao teu lado, na China, na Indochina, na Conchinchina. Todo casamento começa com um divórcio. Você não pode casar com alguém casado com outra coisa, com um sonho, com a carreira, com tua mãe. Você, varão, casou com ela, continua casado com videogame, continua casado com tua mãe. Escuta, não vai dar certo. Você, minha irmã, casou com alguém, mas continua casada com tua família de origem, casada com tua própria carreira. Você, o que é submissão? Não é virar capacho, não. Submissão é dizer: eu estou ao teu lado, meu marido. Eu vou te apoiar, eu estou contigo. Porque se cada um tiver casado com sua própria carreira, o seu próprio sonho, escute, todo diálogo vai terminar em briga. Começa a dizer assim, vamos sentar, vamos nos harmonizar. Não tem esse negócio, não, teu dinheiro, meu dinheiro. Agora teve uma propaganda de um carro, né? Porque meu carro, teu carro agora é nosso carro. Isso mesmo, tudo é nosso, juntos. É o diálogo que faz isso. Fique de pé, por favor. Todo conflito, toda desarmonia
está ligada à falta de um diálogo construtivo. Não há comunicação, então não há liderança. A confusão se instala, o desentendimento aparece, o afastamento é uma questão de tempo, e nenhum projeto é construído. Nada se constrói sem diálogo. Talvez você esteja pensando assim: pastor, não dou conta não, é muito difícil. Tiago diz: pede a Deus sabedoria que Deus dá. Eu quero terminar essa mensagem de hoje com esse texto aqui. Pedir um microfone aqui, por favor. Queria que você ficasse ao lado da sua esposa. Se você não tiver, levanta a mão para o céu assim. É bom que a varoa vê. Está sozinho, está sozinha. Pode dar para eles. Efésios 4, 29. Olha o que diz. Efésios 4, 29. Vamos ler? Eu quero ler com você Efésios 4, 29. E nós vamos orar. Por favor, coloca aí. Tenho 2 minutos para encerrar o culto. Efésios 4, 29. Tem criança para apresentar? 4. Só Jesus, vamos a fazer isso. Não saia da vossa boca. Repita após mim, por favor. Está na tela? Ah, está naquela tela lá. Vamos ler todos juntos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vamos orar? Que o Senhor nos ensine a nos comunicar melhor. Pode, quem vai orar? Chegaram à concordância? Estão discutindo assim. Vem aqui, se aproxima de mim. Isso, 1,5 metro pode. Você que vai orar? É? Pode orar, varoa. Senhor meu Deus, Paizinho querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, em concordância, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela família que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, porque pertencemos a uma família. Agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. E pedimos, ó Pai, continua nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo perigo e de todo mal, Pai. Blinda, Senhor, a cada casal, cada cônjuge, Senhor, aqui representado, ó Pai. Guarda, Senhor, os esposos, ó Pai. Ajuda, Senhor, eles a cumprir o propósito do sacerdócio dentro dos seus lares, ó Deus. Ó Pai, ajuda as esposas a serem sábias e auxiliadoras, Senhor, seguindo submissas na mesma missão, ó Pai. Blinda, Senhor, e guarda os nossos filhos de todo intento das trevas, ó Pai. De todo homem mau, de todo homem sanguinário, Senhor. E nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a seta inflamada das trevas contra a nossa casa. Blinda, Senhor, nos livra da tentação, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nas tomadas de decisão como casais, Senhor, em unidade. E pedimos também, Senhor, que o Senhor nos guarde dessas ideologias, ó Pai, tem sido pregadas, Senhor, contra os nossos filhos, os nossos jovens. Blinda a mente deles, Paizinho querido. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos. Guarda, Senhor, a cada família. Na autoridade do nome de Jesus é que nós Te pedimos e profetizamos todas as bênçãos do Senhor sobre a casa de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.